será glorificado. Nessa manhã eu quero fazer uma meditação juntamente com vocês no livro na carta de 1 João, capítulo 3, do versículo 18 em diante, que está escrito assim: Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Até aí, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa viver um evangelho de prática. E aqui está um grande ensinamento de um evangelho que não é apenas teoria. E o que a gente vê em muitos lugares, em muitas religiões, as pessoas vivendo um evangelho apenas de teoria. Né? As pessoas não vivem aquilo que pregam, as pessoas não vivem aquilo que é ensinamento de Deus, aquilo que é doutrina bíblica para as nossas vidas, aquilo que é ensinamento que nos levará à vida eterna. Não que o reino do céu seja conquistado por obras, eu jamais vou pregar isso, porque a liberdade da palavra, a graça da palavra é que o evangelho ele não é uma conquista por meio de obras, mas é por meio de fé. Mas é importante que nós tenhamos uma vida de verdade para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o nosso apóstolo João ele está escrevendo esta carta, ele diz assim: não amemos de palavras e nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. E aí ele diz assim: e nisto conheceremos que somos da verdade. Quer dizer, se eu pratico a verdade, se você pratica a verdade, nós somos da verdade. Porque não adianta nós apenas dizermos que somos da verdade. A verdade precisa ser uma prática na nossa vida. E ele diz assim: e aí isso trará tranquilidade ao nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. Porque às vezes a gente se sente, de alguma maneira, acusado de alguma coisa, mas aí a palavra de Deus está dizendo assim: se o nosso coração nos acusar, Deus é maior, porque assim, as nossas atitudes provam que nós temos o temor de Deus presente na nossa vida. Né? O nosso viver, o nosso dia a dia, não é uma representação de alguma coisa, não. É a nossa vida. A nossa vida precisa estar sendo dirigida pelo poder do Espírito Santo. E aí ele vai além e diz assim: e conhece o nosso coração, né? Se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. E aí ele continua assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E olha a bênção de ter essa confiança, né? E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o que é agradável? Viver um evangelho de prática, não apenas de teoria, não apenas para que as pessoas vejam aquela pessoa tem uma religião, aquela pessoa é crente, aquela pessoa é de tal religião. Não. A nossa intenção não é essa. A nossa intenção é que, por meio da nossa vida, como se fôssemos uma árvore frutífera, e assim somos em fé, a gente possa dar muitos frutos para a glória do Senhor Jesus. Porque a gente sabe que a culpa, ela gera paranoia. E ela causa na pessoa um medo sem causa, porque é horrível você sentir-se culpado. Então faz a gente viver cada incidente uma maldição. Então aquelas pessoas que dizem: eu estou passando por isso porque Deus está me castigando por algo que eu fiz. E a vida espiritual não é assim, igreja. Quer dizer, nós estamos vivendo toda essa crise porque nós fizemos algo errado lá atrás. Não, é algo que tinha que acontecer e todo mundo está sendo atingido. É como aquela palavra que diz assim, que a chuva vem para sábios e tolos. E essa circunstância que o mundo inteiro está vivendo. Alguns países já estão vencendo,
mas passaram por muitas dificuldades. Nós ainda estamos, talvez, no meio dessa transição para a vitória, mas eu creio que essa vitória vai chegar pelo poder do nome de Jesus Cristo. E a gente não pode viver uma paranoia, quer dizer, um medo sem causa, a gente viver como se nós tivéssemos... Cada situação difícil que nós passamos é uma maldição de Deus na nossa vida. Em cada problema que a gente tem é uma punição. Deus está me punindo porque eu fiz tal coisa, eu falei tal coisa, eu agi de tal maneira. Né? Em cada olhar que nós temos existe uma acusação, um castigo cruel, e a gente nunca é absolvido pela nossa consciência quando a gente carrega esse peso de o nosso coração estar nos acusando, e a gente não crê no poder de Deus em perdoar. Então a acusação, ela se torna maior do que Deus, e a gente precisa crescer em fé nisso, né? E aí lá no Salmo 32, o salmista diz assim: como é feliz aquele que tem os seus pecados perdoados. E você, meu irmão, minha irmã, nós, Igreja de Jesus Cristo, nós que tememos a palavra, nós somos esse povo feliz, que tem os seus pecados perdoados. Não é que isso nos dê licença para que nós saiamos pecando deliberadamente. Eu vou pecar porque depois Deus me perdoa. Não, isso é um grande erro. Isso vai te levar à morte espiritual se você assim viver. Mas a prática da palavra faz com que a gente creia no poder da palavra de Deus na nossa vida. E o poder da palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, é perdão, é misericórdia, é amor, é compaixão. E Deus tem tido isso para conosco. E aí, assim, porque todos nós, irmãos, todos nós, irmãs, nós somos incapazes, né? Nós temos falhas, não existem homem nem mulher perfeitos. A gente vê na palavra de Deus, por exemplo, Moisés, ele diz assim: sou pesado de línguas. Jefité, todos esses personagens da Bíblia, todos eles tinham uma desculpa. Jefité disse assim: eu sou filho de uma prostituta. Gideão falou assim: eu sou o menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor de todas, eu sou o menor da minha tribo. Isaías disse assim: sou de uma geração corrompida e tenho lábios corrompidos. Pedro disse: sou pecador e que não mereço, afasta-te de mim. Paulo disse: sou cúmplice do linchamento de um homem. Então, todos, se nós pegarmos todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus, todos foram imperfeitos. Perfeito só Jesus Cristo. Né? E aí a gente fica carregando esse peso de não sermos perfeitos, como se isso fosse algo ruim e isso estivesse trazendo castigo para a nossa vida. Irmão, nós precisamos viver uma vida de fé baseada na palavra do Senhor Jesus Cristo. Precisamos pedir discernimento para saber quando o diabo está tomando partido dessa situação. Porque quantos servos de Deus dizem assim: eu até que gostaria de fazer, mas eu sou falho. Eu gostaria de estar pregando, mas eu sou cheio de fraqueza. Irmão, se fosse condição de ser forte para estar pregando, eu não estaria aqui pregando. Eu estou aqui pregando porque eu creio no poder, na bondade e na misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os meus pecados. É assim que o crente tem que viver. Nenhum de nós somos perfeitos. E isso, o diabo, então, ele traz sobre a vida do crente esse peso. E quantos crentes com potencial, quantos servos de Deus, você, meu irmão, você aí que está aqui, agora me ouvindo, minha irmã, meu irmão, quanto potencial Deus tem na tua vida para te usar. E às vezes a situação de uma culpa está te impedindo de ser usado. E você precisa vencer isso pelo poder da palavra de Deus. Porque o Senhor é com você. Né? Salmo 137, o salmista disse assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então o salmista está declarando aqui: um homem que tinha uma comunhão com Deus, uma estrita comunhão com Deus, a gente pode assim dizer, mas ele está dizendo assim: se tiver em mim algum caminho mau, purifica-me. Olha, e você não pode dizer isso, eu não posso dizer isso hoje? Claro que podemos. O que nós precisamos ter consciência é de termos uma vida espiritual pautada pela palavra do Senhor Jesus Cristo. E quando errarmos, clamarmos pelo perdão do Senhor, confessarmos ao Senhor as nossas culpas, os nossos pecados, que está escrito assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Olha aí. Quer dizer, se eu errar, confesso a Deus o meu erro, né? Confesso a Deus a minha falha. E aí a Bíblia diz assim que eu tenho que deixar aquilo, não é apenas confessar e continuar vivendo. O verdadeiro arrependimento está em nós deixarmos aquilo que nós praticamos e a gente sabe que entristece o Senhor. Este é o verdadeiro arrependimento. E que Deus nos ajude, que Deus te ajude, porque a gente precisa viver uma vida de vitória sem senso de culpa, porque essa é uma praga que o inimigo tem atuado com muito poder, e a gente precisa vencer porque nós não estamos aplicando a palavra de Deus nisso. E a palavra de Deus te dá a vitória. E aí Isaías 43:25 está escrito assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro jamais. Então, olha o Senhor dizendo isso para nós. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Porque todos nós conhecemos, é um versículo mais dito na palavra, ou nos nossos cultos, né? Quando nós tínhamos os nossos cultos presenciais, era os versículos mais citado, né? É aquele que diz que não tem pecado, ele acabou de cometer um pecado, ele acabou de contar uma mentira, né? Então, a gente precisa viver a bênção da palavra. E Deus é sobre você. Deus é sobre a tua vida. Deus é sobre a tua casa. Deus é sobre o teu ministério. Deus é lá no teu trabalho. Deus é aí no meio da tua família. Deus é com você por onde você andar. E eu glorifico a Deus porque tem irmãos e irmãs vivendo a experiência de ter vitórias, de ter comunhão alargada, de ter comunhão aumentada pelo poder de Deus. Isso não é mérito humano, isso é graça de Deus e todos nós podemos viver isso. Viva em nome do Senhor Jesus. Vença toda a limitação que está sendo imposta, às vezes até pela nossa mente, porque a gente não crê no poder da palavra. E o poder da palavra precisa ser maior do que tudo. Porque, como nós começamos a ler, quando nós começamos a ler, não amemos de boca, né? E nem só de palavras, mas de atitudes. Então, é essa atitude que a gente precisa fazer para todas as áreas da nossa vida. É tempo de você ter fé para que agora, você que está trabalhando, você que tem a sua carteira assinada, o tempo de você ter fé. Esse desemprego não vai chegar na minha casa. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio. É tempo de você que tem aí um comércio. Eu e a Valéria, nós estamos vivendo um tempo difícil, mas é tempo de nós crermos. Deus vai nos guardar, Deus vai nos abençoar, até que daqui a pouco toda essa luta passe. A Neiva, que tem um comérciozinho também, é tempo de nós crermos, é tempo de todos nós que trabalhamos por conta, dos irmãos que que trabalham nos aplicativos, né, de automóvel. Todos nós, é tempo de nós crermos. Tudo isso vai passar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero até aproveitar e glorificar Deus pela vida da irmã Sandra. Esse dia eu estava conversando com o Luciano me testificou que a irmã Sandra havia sido chamada lá porque iam fazer alterações nos rendimentos da irmã, iam mudar, ela ia ganhar menos. E aí ele falou, está na mão de Deus, Sandra, vamos crer. Se isso acontecer, Deus proverá na nossa vida. O Luciano falou com ela e ela foi em fé. Foi lá, foi falar com os responsáveis lá, e para a glória de Deus eles conversaram e não alteraram os rendimentos da serva de Deus. Ela vai continuar ganhando a mesma coisa. Isso é bênção de Deus. Isso é crer em tempos difíceis, no agir e no operar de Deus. É tempo da gente glorificar o nome do Senhor. A Letícia também, conversei outro dia com ela, a nossa irmã Letícia, disse, pastor, está difícil, estou diminuindo um monte de coisa, mas graças a Deus que até aqui Deus tem me guardado, Deus tem me abençoado, né? Então a gente louva a Deus porque a gente está vendo, para a glória de Deus, irmãos e irmãs sendo abençoados, porque em tempo de crise tem mantido uma fé no Senhor Jesus Cristo. Fique firme, né? Não vamos nos abalar, não. Não está fácil, mas a gente precisa ter uma vida de fé. E isso vai agradar a Deus, né? Porque a gente não vai viver um evangelho apenas sem atitude, né? Um evangelho de prática, um evangelho de atitude. Eu quero crer que Deus vai te dar vitória, Deus vai abençoar. Todos nós vamos passar por essa tempestade e vamos sair mais fortes, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.
Deus abençoe vocês, Deus abençoe a casa de vocês, Deus abençoe o trabalho de vocês, Deus abençoe a família de vocês, Deus abençoe todas as áreas da tua vida. E daqui a pouco, todos nós vamos cantar o hino da vitória em nome de Jesus.